Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Lab Político. Hoje receberemos o professor Cássio Schneider Benvenuti, coordenador do curso de Direito da Universidade Fevale, com especialidade na área política. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, Bruno. Obrigado pelo convite. Nosso programa é dividido em dois blocos. Inicialmente, teremos um bate-papo com o professor, momento em que iremos abordar tópicos relacionados a esta eleição. Na sequência, o momento é de interação com alunos da Fevale. Em vídeos registrados pelo campus da universidade, acadêmicos de diferentes cursos fizeram questionamentos sobre o período das eleições. Começamos tratando então, professor, sobre como saber se o candidato está bem preparado, o que é preciso fazer na posição de eleitor. É importante fazer uma análise racional, observando o currículo do candidato, tanto na esfera política, uma eventual atuação dele na esfera política municipal, estadual ou federal, mas também a formação profissional dele, né? E essa análise deve ser feita com racionalidade e muita calma, né? Sem o envolvimento das emoções que às vezes nos tomam quando a gente está próximo de um pleito eleitoral, né? Mas basicamente isso, a formação profissional dele, as propostas que ele tem e também o passado que ele tem eventualmente dentro da própria política ou dentro da esfera privada. Em relação ao que é preciso levar em consideração, quais são os aspectos primordiais, além, claro, da carreira política do profissional, que eu, como eleitor, ou os colegas que estão nos observando, o pessoal que está nos acompanhando de casa, o que é preciso levar em consideração na escolha do candidato? Perfeito. Geralmente os candidatos e candidatas lançam uma série de propostas, né, através das suas plataformas, sejam virtuais ou físicas, através de panfletos. Para que eu conceba se é possível a realização ou não daquelas propostas, eu acho importante, conforme eu disse, uma análise racional. Ou seja, eu analiso as propostas, o partido também, porque o partido tem uma proposta política geral, um viés político geral, né? E o candidato reflete essa proposta do partido. Agora, além das propostas que ele traz nos seus panfletos, nas suas plataformas políticas, também a possibilidade de realização disso, né? Às vezes, por exemplo, um deputado que é candidato à esfera legislativa, às vezes a gente vê propostas que englobam situações da esfera executiva, por exemplo, que sequer é de competência daquele cargo, né? Então, a função do cargo, as propostas e a capacidade real daquele candidato realizar essa proposta na prática. A gente vive atualmente um momento de polarização, no que diz respeito em especial à eleição presidenciável, né? E ambos os candidatos que protagonizam essas eleições já foram ou estão na posição de presidente. Na visão do professor, isso é uma questão positiva, isso é uma questão negativa? Como que a gente deve avaliar isso também no momento de realizar o voto? Começando pela segunda pergunta, o fato, os dois candidatos que pontuam agora, né, na frente ali nas pesquisas, já terem passado pelo cargo de presidente da República, ou estar, né, no cargo de presidente da República, ele te dá a possibilidade de uma análise do passado, né, que é até o que a gente estava falando agora, do que realmente foi proposto por esses candidatos, o que foi realizado por esses candidatos, a forma com que eles realizaram isso, porque nem sempre os fins justificam os meios, né? Perfeito. Então, esse é o primeiro ponto. O que eles fizeram enquanto presidentes da República, né, quando foram efetivamente presidentes nessa época. E sobre a polarização que tu colocou ali, eu acho que são dois pontos aqui que eu acho que devem ser analisados. O pleito eleitoral, ele é basicamente uma escolha, né? E quando a gente faz escolhas, a gente, em alguns aspectos da nossa vida, a gente reduz as complexidades para compreender essa escolha, né? Então, naturalmente, se você verifica que dois candidatos estão se destacando lá na ponta, começa aquele discurso do voto útil, que não é só nessa eleição, isso acontece em várias eleições, porque eu visualizo que determinado candidato tem 2% nas pesquisas, não vale a pena, entre aspas, não há porquê, né? Então eu começo a escolher os dois da ponta porque é o segundo turno. Então eu acho de um lado natural, até humano, que a gente reduz as complexidades para conseguir gerenciar eventuais propostas, né? Mas, ao mesmo tempo, a questão da digitalização da vida, da virtualização das opiniões que hoje em dia se dão através das redes sociais, e aí entra o ponto que eu acho chave, o problema não é você ter 2 ou 3 candidatos na ponta, e sim a forma com que você debate isso na esfera digital, né? Você não pode produzir mentiras, não pode produzir fake news, você não pode ser agressivo, você não pode romper com ditames básicos como homofobia, racismo, etc. e tal. Estando dentro desse nível básico, elementar, eu acho que a polarização em si eu não vejo como algo não salutar. Eu acho que às vezes a gente engloba no aspecto... Porque, por exemplo, a disputa dos Estados Unidos da América se dá entre republicanos e democratas há décadas, né? E agora que a gente visualizou na última eleição realmente uma agressividade vindo das redes sociais. Sim. Então, acho que polarização por 2 candidatos é natural. Vai ter um segundo turno? É natural, né?
O problema é o nível ético e irracional que isso atinge às vezes, né? Perfeito. Aproveitando então que a gente trouxe esse aspecto da reeleição, eu trago também o âmbito regional, melhor dizendo, estadual, onde o nosso estado tem o hábito, por costume, por cultura talvez, de não reeleger os candidatos. Nós temos agora, no momento, a vaga, né, a oportunidade vaga de candidato a governo do estado, porque o nosso atual governador eleito saiu e quem respondeu pelo momento foi o seu vice Ranolfo. Há uma explicação do porquê que isso ocorre no nosso estado? Existe algum elemento cultural ou talvez político, propriamente dito, que justifique essa cultura, esse hábito que o gaúcho tem de não reeleger os seus candidatos? É uma análise complexa, né? Porque ela é antropológica, histórica, e aí eu correria risco de ser até um pouco preconceituoso conosco, né? Com nós mesmos, né? Mas assim, eu acho que no momento que tu exerce um determinado cargo, seja ele da iniciativa privada ou pública, tu tem um desgaste natural, né? Porque tem que tomar decisões e uma coisa é você fazer propostas aqui, sentado numa cadeira, né? E criticando o outro, né? Que é o famoso jogar pedra na vidraça, né? Outra coisa é quando tu vira a vidraça, né? Então há um desgaste natural do administrador público no executivo, no caso, né? Nesse caso o governador. E realmente, assim, daí fazendo uma análise mais coloquial, assim, eu acho que o gaúcho é muito crítico, né? E então esse desgaste ele é maior ainda aqui no nosso estado. Quem está exercendo o cargo, ele se desgasta ainda mais, porque a gente exige muito e às vezes o estado ele depende de questões orçamentárias ligadas à União. Os estados vão ter uma arrecadação mais tão boa no Brasil, nós tivemos reduções de impostos que alimentam o estado. Então, acho que esses dois pontos são básicos, assim, o desgaste que se tem exercendo o cargo, a parte crítica que nosso estado tem. Mas acho que isso, de novo, tem que ser visto racionalmente, porque tu não pode ter como um prêt-à-porter algo pronto, eu não vou reeleger alguém, né? Eu acho que isso pode prejudicar, inclusive. Se a pessoa fez, se o governador fez um bom trabalho, por que não reelegê-lo, né? Só porque é uma cultura? Então, acho que tem que ser algo que tem que ser bem pensado e a gente tem que sempre imaginar que quem vai entrar naquele cargo também vai ter que lidar com realidades que não lidava enquanto apenas candidato, né? Perfeito. O professor comentou no início da nossa conversa a respeito da proposta de deputados e tudo mais, e a gente faz esse link deste início do nosso bate-papo com os últimos aspectos trazidos sobre a posição de senador, governador e, quiçá, presidente. Eu faço essa conexão justamente pelo fato da pergunta se dar em relação a isso, dessa possível necessidade. É necessário, é preferível, no momento em que o eleitor se dirige à urna, ele buscar eleger candidatos do mesmo partido ou não? Isso faz diferença durante o período pós-eleições? Olha, naturalmente as pessoas têm observações e ideologias, né, que vão se acoplar mais a determinados partidos. Então, se eu concebo um Estado mais enxuto, mais liberal, mais leve, eu talvez busque partidos da chamada direita, né? Se eu concebo a necessidade na nossa sociedade ter uma atuação mais positiva do Estado, um Estado que atue gerando direitos fundamentais, eu vou ter mais uma posição de centro-esquerda, né? Então, naturalmente, se a pessoa está indo pelo plano ideológico, ela vai votar em candidatos da mesma coligação, não digo até do mesmo partido, mas da mesma coligação, por questão óbvia, né? Agora, a gente sempre trabalha com situação e oposição a oposição é muito importante de seja feita com ética e racionalidade, né? Perfeito. Então, às vezes, dependendo da situação, não vejo por que a gente não votar em pessoas de coligações de ideologias distintas, até para ter um equilíbrio no debate político, né? Acho que a tendência é votar sempre no mesmo lado, pelo que eu falei, por uma orientação política que todos nós temos como cidadãos. Agora, fazer esse equilíbrio, se você acha que é alguém honesto, mesmo que não tenha a ideologia que você tem, mas é alguém honesto, trabalhador, né, talvez alimentar uma oposição também é importante para que para que se faça esse tema de freios e contrapesos que a gente chama, né, que é o que traz harmonia entre os poderes, ou seja, que haja um sistema de constante avaliação e readequação entre oposição e situação. Perfeito. Nos aproximando então do final do primeiro bloco, eu encerro o quadro de perguntas com um questionamento muito atual, né, que diz respeito ao nosso momento de eleições, não só presidenciais, quanto a governador, ao senador, mas também no âmbito municipal. Qual que é a influência que a gente percebe, que é perceptível hoje em dia, no que diz respeito às propagandas através das mídias digitais? Nas eleições de 2018, a gente teve uma grande movimentação, em especial do atual presidente quanto a isso,
que dá para se dizer também que foi uma forma de angariar votos, né? Uma grande movimentação através das suas redes em que o presidente, enfim, apresentava seus projetos e tudo aquilo que ele pretendia fazer neste governo. Em 2022, obviamente, pela consequência do avanço tecnológico, a gente acredita também que isso se mantenha, né? Que essa tradição se mantenha. Mas eu pergunto ao professor, claro que pode explicar melhor para a gente qual que é a influência, qual que é a importância, então, dessas propagandas, dessa divulgação do seu conteúdo, até do seu plano de governo, através das mídias digitais. Eu acho que a mídia tradicional, entre aspas, né, aquela televisão, aquele canal de televisão, ele claramente cedeu, né, primeiro para a TV fechada, chamada TV fechada, e agora nós temos o fenômeno das redes sociais e do próprio YouTube, Instagram, TikTok, etc., essas redes sociais que acabam tendo um alcance tão ou maior do que a mídia tradicional, porque ela é constante, né, e aí entra um ponto, eu acho que isso, enquanto instrumento, eu acho salutar. Se você for conceber que um candidato pode pegar seu smartphone e gravar as suas propostas e postar numa mídia, até aí não vejo problema. É um instrumento, né, de comunicação. É um instrumento de comunicação, ponto, né? Bom, o que aconteceu nos últimos anos, e as eleições dos Estados Unidos mostraram isso, é que existe um projeto de alguns setores, né, e algumas ideologias que fazem a distorção da verdade, as chamadas fake news, e aí esses canais se mostraram muito perigosos, porque eles não têm controle. A mídia tradicional ela é tocada por uma legislação muito clara, né? Ela não pode falar de candidatos durante um período, ela não pode abordar o tema. Já as redes sociais podem, né? E aí elas podem fazer algo pior, que é distorcer a verdade. Então, quando a gente não concebe mais o que é o fato, isso vale para o direito também, tu tem um problema muito grave, né? Porque a gente já não sabe se está falando a verdade ou mentira. Então, por exemplo, um exemplo que pode acontecer em qualquer eleição. Eu criei tantos empregos, por exemplo, né? Isso, com a devida regulamentação, numa mídia tradicional, tu vai saber que tu está te alimentando de uma... Tu goste ou não daquela mídia, mas tu está te alimentando de um fato, né? Nas redes sociais, a gente hoje, eu ao menos quando abro, já não sei se eu estou me alimentando de um fato. Então, o perigo é um projeto de utilização desses instrumentos para a distorção da verdade. E é por isso que o Tribunal Superior Eleitoral tem investido milhões de reais no combate à fake news. Porque ela é a desinformação, né? E a desinformação é algo extremamente nocivo para um pleito eleitoral. E daí essas mídias, as redes sociais acabam sendo um instrumento que facilita a desinformação. Perfeito. Neste momento, então, a gente encerra o nosso primeiro bloco e, na sequência, a gente abre para as perguntas dos acadêmicos que, como a gente disse no início da nossa conversa, foram pré-registradas aqui no campus da Fevale. E já voltamos. Agora sim, vamos conferir as perguntas que os acadêmicos da universidade deixaram para o professor Cássio. O que nós devemos fazer para a nossa democracia não ser tão extremista, nem de extrema esquerda e extrema direita, mas mais centralista, de centro-direita e centro-esquerda, né? Porque a gente tem uma desigualdade nesses dois lados, né? De partidos sempre tão extremistas. E a gente acaba sendo sempre excluído, né? Não consegue agradar todo mundo daí sempre. Nós temos algumas opções ali de políticos que vão para o centro, mas esses nunca conseguem os votos que precisam, né? A gente não, então, aí a gente não sabe por que acontece isso, se é por causa do marketing político, se é, eu queria entender um pouco mais, assim, por que está acontecendo isso e quando que vai deixar de ser assim, né? Que faz tempo que é assim. Bom, aí nós temos dois aspectos, tá? Eu vou separar aqui em dois aspectos. O primeiro da linguagem, tá? Quando a gente tem um país com 230 milhões de habitantes, né, arredondando, e acho que está em 180 milhões de eleitores agora atualmente, você tem que se comunicar com pessoas muito diferentes nesse país. Do Oiapoque ao Chuí, como se diz, do Rio Grande do Sul ao Piauí, tu tem que estabelecer uma linguagem. E quando a gente se comunica em massa, isso já é provado, inclusive, a gente reduz a complexidade da nossa linguagem, né? Então a gente começa a falar, eu sou contra a corrupção. Sim, todo candidato é contra a corrupção, né? Eu sou honesto, eu sou ficha limpa, coisas elementares, né? Então a gente reduz a própria complexidade do debate, né? E isso facilita a polarização, né? Porque, na verdade, ao reduzir a complexidade, você acaba caindo em questões quase da Guerra Fria, ali, quase do Muro de Berlim, né? Ou você é socialista ou capitalista, né? Você começa a ir para opções mais reduzidas na sua complexidade, tá? O Brasil tem uma Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que constitui o Estado brasileiro
de maneira muito clara, né, e que deveria ser mais conhecida pela população, porque ela advém dos protocolos da ONU de Direitos Humanos de 48, e que são protocolos que só foram criados por causa do radicalismo e do autoritarismo da Segunda Guerra Mundial, que teve o comunismo na União Soviética, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. A solução para isso foi justamente declarar 30 artigos que limitam a liberdade do ser humano, né? A gente tem uma relação entre liberdade e segurança muito clara. Eu abro mão da minha liberdade em prol da segurança, eu abro mão da minha segurança em prol da minha liberdade. Então, nós temos elementos básicos aqui no debate político, né? Eu não posso ser homofóbico, eu não posso ser racista, eu não posso defender a tortura, eu não posso defender a pena de morte, eu tenho que defender a tutela do meio ambiente, eu tenho que defender o idoso, eu tenho que defender as crianças na escola, eu tenho que defender a saúde pública, isso tudo está na nossa Constituição. Então, respondendo a ele, o primeiro ponto é esse, né? Talvez a gente alimentar uma linguagem mais complexa, não reduzir tanto o debate, né, a questões emocionais, como se fosse um Grenal, que é um esporte, né, na verdade, que eu posso torcer irracionalmente por alguém de acordo com a minha paixão momentânea. Eu estou falando de algo muito sério, que é governar um estado, governar um país. Então, acho que o primeiro ponto é esse, tentar ampliar um pouco a racionalidade da nossa linguagem. E o segundo ponto, conhecer melhor a Constituição, né? Tem uma frase clássica aí do rock da década de 80 que diz ninguém conhece a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, né? Então, acho que a gente tem que conhecer melhor o que constitui as ações de um Estado, por que existem os direitos previstos no artigo 5º da Constituição, que são esses que eu acabei de falar, o devido processo legal, etc. E, a partir daí, talvez a gente encontre outros políticos que não são dessas duas esferas, né? Desses dois polos, que defendem algo um pouco mais racional e que fujam um pouco desse momento que a gente está vivendo de polarização. Como esse é meu primeiro ano votando, eu queria saber qual a importância dos debates e se é importante estudar os candidatos antes de votar. Os debates são essenciais, né? Os debates, eles são a chave para que a gente compreenda as propostas do nosso candidato, para que a gente veja a postura dele também, né, no debate, como é que ele aceita o contraditório. Eu sempre acho interessante a incapacidade de consenso nesses debates, né? Eu nunca vi um candidato olhar para o outro e dizer: nunca tinha pensado nisso, vou incluir isso na minha proposta de governo, né? E por que não, né? A gente, talvez, eu sempre brinco, uma folha A4 em branco, todos sentados em volta de uma mesa, será que é tão complexo encontrar o bem comum ali? Eu não vejo com tanta complexidade, né? Sim. Então, acho que o debate é essencial, né? Para que se debatam ideias, né? Que não fique aquele jogo que a gente sabe, às vezes de ofensas veladas, um tenta levantar o outro, tenta atacar o outro para ganhar espaço. Eu acho que saindo um pouco desse viés mais tático, digamos assim, né, do projeto eleitoral, e sim debater ideias, né, de maneira, isso pode até parecer um pouco ingênuo, mas na verdade essa é a essência, né, e estudar o candidato é essencial, estudar o candidato inclusive através do debate, né, e acho que são dois pontos essenciais aí na pergunta, né, observar bem os debates, observar a postura nos debates, as propostas, a capacidade de concretização dessas propostas, né, e estudar realmente o passado do candidato, e não só a questão ética, não só se é ficha limpa ou não, né, mas a competência dele, o partido dele, né, como é que se guia, porque ninguém está sozinho ali naquele sistema, né, ele vai ter que fechar com outros companheiros de partido, etc. Então, acho que uma análise é indispensável, né, a observação do debate e uma análise do candidato. Eu sou bolsista pelo ProUni e eu gostaria de saber como é que tu enxerga o futuro do acesso à educação superior aqui no Brasil, através desses programas educacionais, como o ProUni, por exemplo, após as eleições desse ano. Olha, o ProUni e outras políticas de incentivo ao estudante de baixa renda, me parece que ele depende realmente do candidato que será eleito, porque nos últimos anos nós visualizamos uma redução no investimento de bolsas de pesquisa, culminando com o fechamento de alguns programas de pós-graduação, inclusive na nossa região aqui, e temos visto uma falta de incentivo à cultura, ao ensino, né? Então acho que isso depende um pouco de quem será eleito, tanto na federação quanto no estado. Como eu faço após o período de eleições para acompanhar o que os candidatos fizeram ou estão fazendo? A transparência da administração pública é um dos mecanismos essenciais da nossa Constituição, tá? A administração pública tem que estar o tempo inteiro informando questões orçamentárias e de políticas públicas, né?
Então, por exemplo, o governo do estado, você tem um site do governo do estado, né, onde ele é alimentado pelo governo do estado, onde estão as contas públicas, estão as políticas públicas envolvidas, assim como o governo federal também tem um site, a Câmara e o Senado. Não só tem sites, como o Senado tem um excelente Instagram, né, eu tenho que dizer isso, tem um excelente canal no YouTube, né, então você tem mecanismos de informação do seu candidato o tempo inteiro, né, e acho que eu destaquei aqui as redes sociais, né, e a internet, porque os canais de comunicação tradicionais você vai depender mais do jornal da hora, do momento, né? Mas a informação contínua você tem tanto nos órgãos de Estado, governo do Estado, governo federal, nos órgãos do Legislativo, Senado e Câmara, Legislativo também aqui local, né? E o próprio Poder Judiciário, né? Através do canal do STF e do STJ, onde você pode acompanhar as decisões judiciais. Agora, pode perceber que eu citei o tempo inteiro canais oficiais, né? Claro que o canal oficial, ele parece que vai ter um tom oficialista, desculpa a redundância, né, de reproduzir apenas o que o administrador público quer. Mas nesse caso desses canais, você tem fiscalização do Ministério Público, do Tribunal de Contas, né? Então são canais confiáveis, né? Eu digo para você onde é que você não deve se informar, né? Você não deve buscar qualquer youtuber, né, qualquer coaching, né, e de Instagram, isso tem que tomar cuidado, porque hoje em dia... foi o que eu coloquei anteriormente, há um paradoxo, né? Assim como a pessoa teve um amplo acesso ao ter o seu smartphone e poder gravar propostas, você também pode ter uma pessoa distorcendo a verdade ali. Então, canais oficiais, né? Emissoras de TV, você cruzando as informações, você vai poder ter um bom resumo aí da participação do seu candidato. Então tá aí, fechamos os questionamentos dos alunos da Fevale e também encaminhamos o final da nossa entrevista com o professor aqui tratando do tema de política. A exemplo, então, dos debates políticos, eu agradeço ao professor, então, pela participação e dou um minutinho para as considerações finais para o pessoal que está nos assistindo aí, talvez uma dica para as eleições que vem aí, neste domingo. Acho que o que ficou muito claro aqui é manter a serenidade, né, manter a racionalidade, né, buscar sempre argumentos com base em fatos, em leis, né, e ter empatia também com o outro. A gente vive numa sociedade que há uma diferença, às vezes, econômica muito grande entre as pessoas. E às vezes a gente mede muitas coisas a partir da gente mesmo, né? Que tem uma casa, que tem alimento, que tem um bom carro, mas transporte público, alimentação não é para todos no Brasil. Então acho que pensar que o Brasil tem uma grande população que não tem acesso a itens básicos como educação, saúde, segurança, alimentação de qualidade, para que a gente não pense só na gente na hora da eleição, né? Então além da questão ética, racional, a serenidade, né, também esse ponto de pensar no outro, né? A intersubjetividade, sair um pouquinho da sua subjetividade, do seu umbigo e enxergar o contexto. Isso é uma democracia, né? Perfeito. Agradeço novamente ao professor. Dessa forma, finalizamos então o primeiro episódio do Lab Político. Eu peço para você que nos acompanhou seguir as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, ficar atento ao nosso canal, onde também divulgaremos os próximos episódios da nossa grade de programação. Enfim, agradeço a todos que acompanharam até o momento e até mais.